Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Peraí. Essa palma nem eu quero. Quanto mais Deus lá no céu, irmão, pelo amor de Deus, bata com toda a sua força. Vai pra lá, rapaz. Oxi. Hoje é o segundo dia da campanha. Eu quero você vivo, irmão. Você está vivo. Nós estamos aqui para, querida, esses 4 dias. Pode sentar, em nome de Jesus. Eu quero que você preste atenção. Sente, não converse. Estou vendo muita conversa. Nesse segundo dia da campanha, eu quero que você aprenda uma coisa. E vou te ensinar como você ser abençoado. Porque ser abençoado no jeito seu é um conceito seu. Mas se você buscar na Bíblia, você vai entender como é que Deus quer que eu faça para ser abençoado. Repita comigo agora em voz de... Olha para cá esse irmão, esse cara dessa irmã, olha para aí. Se tiver com cara de leoa, pode ficar aí mesmo. Agora se tiver com uma cara de... cara de tabajara, sai junto dele, irmão. Diga assim: antes de acabar essa campanha, a minha vida não será mais a mesma. Vida espiritual, familiar, profissional, sentimental, conjugal e a minha saúde não serão mais a mesma. Em nome de Jesus. Aplauda Jesus mais uma vez. Amém? Glória a Deus. Amado, muitas vezes nós estamos orando, buscando a Deus, isso eu falo de mim, e eu vejo Deus falar, o Espírito Santo ministrar meu coração, e tem coisas, se você não crê ou não lê Bíblia, você diz assim: pô, onde o pastor tirou isso? Na Bíblia, amado. E eu quero que nessa noite você aprenda, se prepare, que hoje é só o segundo dia. E por que Deus mandou fazer essa campanha? Esses 6 meses até o final do ano serão 6 meses sobre a igreja estar debaixo de uma nuvem de expansão, crescimento e aceleramento. Quem estiver debaixo da nuvem, irmão, vivendo, sendo e fazendo, vai crescer, vai prosperar, vai romper. Muitas vezes você vai voltando aqui: pastor, o senhor coloca aqui carro. Cai de carro já saiu daqui, irmão. Pastor, tem até sapatinho de criança. Pastor, tem chave de apartamento, chave de casa. Aqui está o templo, aqui as 2 pedras fundamentais da igreja. Sabe o que é isso, irmão? Você crer e não duvidar. Você orar e crer que o seu Deus é poderoso para fazer aquilo que você está pedindo que Ele faça. Amém? Em Jeremias 17:10, vamos lá. Bota a tradução aí e veio para mim. Eu, Senhor, que sondo o coração e examino a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Eu vou repetir esse versículo para você, quero que você guarde no seu coração. Eu, Senhor, sondo os corações e examino a mente de cada um, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Porque Deus esquadrinha o coração e a mente? Porque Deus não quer de qualquer jeito, e para Deus você não pode fazer de qualquer jeito. Para Deus você tem que fazer com um coração puro. Você sabe que a Bíblia diz assim: os limpos de mão e puros de coração verão a Deus? Porque não é qualquer um que vai fazer algo para Deus que Deus vai aceitar, irmão. O limpo de mão e puro de coração. Quando você purifica o seu coração,
a sua mente. Está escrito assim, ó, quem anda na integridade está seguro. O que é ser íntegro? O que é ter uma integridade diante de Deus? Um Deus que tudo vê, que tudo sabe, que sonda o seu coração e sonda a sua mente. Que sabe por que você está fazendo, o que você está fazendo, a maneira que você está fazendo, Ele vai te julgar. E Ele vai olhar para mim e para você e vai recompensar cada um segundo as suas obras. Não pense você que você vai fazer do seu jeito. Porque do jeito que Deus olha a mim e a você, e por isso muita gente não são abençoados, não recebe milagre, não vê intervenção divina, não vê maravilha de Deus, e tudo é promessa de Deus na vida do crente, mas o crente não vê. Porque ele sonda o coração e conhece a nossa mente. Não adianta você falar coisas para Deus e você não, dentro de você, não é nada disso que você fala. Em Marcos capítulo 12, vamos lá. Marcos capítulo 12, verso 41. Presta atenção nessa noite. Jesus sentou-se em frente do lugar onde era colocada as contribuições, o ofertório. Observando a multidão, colocando dinheiro no gasofilácio, na caixa de ofertas. Se o pastor estiver do lado da caixa de oferta, olhando, diz assim, o pastor está atacado, está atrás de dinheiro, meu Deus, que negócio é esse, o pastor olhando lá. Mas Jesus estava fazendo assim. Jesus estava olhando cada um que colocava o dinheiro na caixa de oferta. Muitos ricos lançavam ali grande quantidade de dinheiro. Imagine um saco de moeda de ouro, um saco de moeda de prata, de cobre. Imagine, irmão. Versos 42. Então a viúva pobre chegou e colocou 2 pequenas moedas de cobre, de muito pouco valor. E olha que o autor, Marcos, diz assim, ó, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus disse, em verdade te digo que essa viúva pobre colocou na caixa de oferta mais do que todos os outros. Todos deram o que lhe sobrava, mas ela deu da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Se você for olhar nos outros evangélicos, os discípulos indagam o mestre assim, ó. Não, mestre, o senhor está equivocado, eu vi gente botar saco ali, eu vi gente botar coisas grandes. Jesus diz assim, ó. Você sabe por que Deus sonda o coração? Deus não sonda o que você faz, da maneira que você faz para Ele. Ele se agrada do coração da viúva, que Deus, o que tinha, diz assim, olha, poxa, eu só tenho essas 2 moedas. Se eu morrer ou viver, eu só tenho ela, eu vou confiar em Deus mesmo. Meu Deus, toma aqui ó, tudo que eu tenho. Senhor, não vou deixar de dar na tua casa. E Jesus fica impactado com aquela senhora. Jesus fica admirado com aquela senhora. E os outros, Senhor, que vieram com o saco. Aí Jesus disse, filho, eu sondo o coração daquela senhora, vou conjecturar para você entender. Eu sondei o coração dela com 2 moedas, e sondei também o coração do rico. O rico deu um saco, ele tem 10 em casa, tem 20. Mas aquela mulher não, botou ali, ó, confiando em mim. Ó. Querido, ninguém nunca ia saber o que aquela senhora estava fazendo se Jesus não revelasse o que tinha acontecido. Ninguém ia saber que aquele rico deu aquele saco de moeda, tem 10 em casa. E ninguém ia saber que aquela senhorinha, viúva quando acaba, porque ela deu aquelas 2 moedas e só tinha aquilo. Porque Deus sonda o coração. Quando a Bíblia diz assim, dê, mas dê com alegria, Ele está dizendo, ó, da maneira que você quer me chamar a minha atenção, quer que eu me alegre com você? Dê com alegria. Porque se você der por tristeza ou porque a pessoa está pedindo, esqueça que eu não vou te abençoar. Porque quem abençoa você é o seu Deus. Ele sonda o seu coração. Por isso que Ele não sonda as palavras. Eu te amo, Jesus. Eu vi pessoas dizer para Jesus assim, Jesus, se o Senhor ver que eu vou desviar, me mate. Ai, se Jesus ouve um negócio desse, irmão. Tinha um bocado de gente morta, meu irmão? Tinha gente que chegou no altar e falou assim, Jesus,
Se o Senhor abrir a minha empresa, se o Senhor me der um emprego, se eu trabalhar em tal lugar, vou ser fiel, Senhor, até a morte. Primeiro dia de crise ou luta, gasta mais do que ganha, Deus, esquece de Deus. Eu quero que você entenda nessa noite uma coisa, que tem coisa que Deus vê que você não vê. Tem coisa que Deus sabe que você não sabe. E tem coisa que Deus ouve que você não ouve. Por isso que é Ele que abençoa, é Ele que recompensa. Não é ninguém. A pessoa, o pastor, o homem de Deus, a mulher de Deus vai orar por você, a pastora, os irmãos, a liderança vai botar as mãos, vai estar liberando palavra de vida. Mas é Ele que vai abençoar. É Ele que vai te agraciar. Por isso que procure sempre, aprenda isso. Quando você parar, você já parou em vários postos de gasolina, no shopping mesmo, está lá para quem lá? Sorria. Você está sendo filmado. Sorria. Deus está te filmando. Diga para esse irmão assim, ó, Deus está te filmando. Deus sabe quem é você. Pastor, é difícil, pastor. Se via um Deus, olha, quando eu me converti, eu disse assim, Ele é o Deus que tudo vê, que tudo sabe. A pessoa disse, é. Pô, pai, ninguém pode esconder nada? Nada. Até seus pensamentos Ele sabe. Diga, é mesmo, rapaz? Se a gente pensa coisa ruim, Ele vê. Pensa coisa boa, Ele vê. Se a gente deseja coisa errada, Ele está vendo. Se a gente está em quatro paredes, Ele vê também. É. E eu dentro de mim estou ferrado, não dá para ser crente não. Olha quando eu estava me convertendo, amado. Porque se agradar um Deus que tudo vê, que tudo sabe, que ninguém esconde nada dele, qual a intenção do seu coração, do meu coração? Por isso que a Bíblia diz que anda em integridade está seguro. Bota aí Provérbios 10, versos 9. Capítulo 10, versos 9. Muita gente perde muita coisa de Deus por causa do coração. O seu coração e o meu coração é um portal. Aprenda isso. E é um portal da onde Deus, por isso que ele diz assim, ó, filho meu, dá-me o teu coração. Abra o teu coração. Se você observar, quando você abre o seu coração para Deus, o Senhor vem e se mostra. O Senhor vem e vem até você. Por que o portal é o coração? Porque Deus quer que você entenda, amado, que quando as coisas na sua vida, Ele está no seu coração batendo a mude, conserte, direito que está errado. E você tem que entender uma coisa, que você tem que consertar o que está errado. Não precisa, porque Ele diz assim, ó, eu não quero confrontar você. Eu quero que você examine a você mesmo. E diga, eu posso ser melhor, eu posso mudar, eu posso consertar. E Deus vai mudar a sua história. Pastor, quem anda em integridade, anda em segurança com Deus. Mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Bota na tradução Ferreira de Almeida para mim, faz favor. Quem anda em sinceridade anda seguro. Mas o que perverte os seus caminhos não fica. Seus caminhos ficará conhecido. Porque Deus conhece a mim e a você. E sabe quem é eu e você. Você sabia que quando Deus olha para mim e para você, Ele vê o que está dentro, não o que está fora? Por isso que Ele olha para aquela mulher. Se você em Atos 5, vamos lá, Atos 5, versos 1, você entender melhor. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. E reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher. E vendo uma parte, depositou aos pés dos apóstolos.
Disse Pedro, o apóstolo, que ele colocou aos pés dos apóstolos: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte da herança? Versos 4. Guardando não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentisse aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou e morreu. E um grande temor veio sobre todos que estavam vendo e ouvindo. Querido, deixa eu explicar uma coisa para você. Se o Espírito Santo não trouxesse discernimento para Ananias, ou para Pedro, para saber o que estava acontecendo, para Deus mostrar aquilo que estava por trás, ia ser uma coisa maravilhosa. Ele chegou, colocou, amém, meu irmão, Deus te abençoe. Mas ele não estava fazendo conforme Deus mandava. Toda vez que você faz algo pensando que está enganando alguém, você está enganando você mesmo. Por isso que muita gente não é atendido por Deus quando pede, ora e não é sincero. Amado, saiba que você serve um Deus que tudo vê, que tudo sabe. Ele quer que eu e você entenda que não adianta fingir, não adianta enganar, porque Ele conhece cada um de nós. E por que Deus faz isso, pastor? Porque Ele quer que você ande na verdade, e a verdade é Jesus. Dê no que der, ande na verdade. Pô, pastor, mas é difícil. Porque muitas vezes as pessoas enganam outras e acham que está bem. Você está bem com a outra pessoa, a pessoa não sabe o que está acontecendo, mas Deus está te vendo. E quando Deus contempla você, se você não tem um coração puro, você não se limpa, você não anda em integridade, você está se dando mal com aquele que abençoa. Você está virando as costas para a palavra daquele que te deu uma palavra. Amado, em 2 Timóteo 1:5, Paulo fala a Timóteo, dizendo assim, eu sei que sua fé não é fingida, que sua avó não tinha uma fé fingida, nem sua mãe tinha uma fé fingida, e eu sei que em você é a verdade. Então existe fé fingida. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e a tua mãe Eunice, estou certo de que também habita em ti. Paulo fala de uma fé não fingida. Já viu aquela pessoa, creio? Você sabe que quando eu vou orar por pessoas para Deus fazer um milagre, eu digo, eu chego e digo assim, deixa a pessoa querer ser curada. Deixa a pessoa usar a sua fé. A pessoa diz assim, não quero não, pastor. Outro dia eu estava aqui, aí eu fui orar pelo pessoal que tinha gastrite. E aí a menina veio embora, você tem gastrite, você foi por exemplo 2 vezes, você vai ser curada hoje. Pegou a menina pelo braço e trouxe. A menina, quando eu disse, você vai tomar Coca-Cola agora, a menina fez, não vou não. Eu não posso não. Parece que desce um fogo aqui, queima tudo, o rapaz está rasgando. Eu não sei. Você crê, a menina não, eu digo, pode sentar. A irmãzinha fez, ela crê agora. Deixa eu falar uma coisa a você, não é pela força, não é pela violência. Se ela não quiser, nem Deus cura ela. Se ela não crê que vai tomar Coca-Cola, não vai sentir nada, é a fé dela, deixe ela. Cada um tem uma medida de fé. Medida de fé é uma pessoa que crê muito, outro crê mediano, outro crê pouco. Glória a Deus, cada um tem sua medida. Agora, incredulidade e dúvida, sai de junto. Porque, amado, se tem fé fingida, imagine isso. Paulo está pregando, agora ele olha para uma pessoa e diz assim, olha e diz, tem fé para ser curado. Porque tinha pessoas ali que não tinham fé para ser curado. E como é que Paulo ia orar por orar? Ore aí, vê se acontece alguma coisa. Vê se Deus faz alguma coisa, não. Por isso que Jesus disse, tudo é possível que crer. Você pode crer? O próprio Cristo disse, em Atos 14:8, bota na tela. Paulo olha para o homem e viu que tinha fé para ser curado.
Estava sentado em lista certo homem, leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar do apóstolo Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direita sobre os teus pés. E ele soltou e voltou a andar. Amado, Paulo olha e Deus diz: chame aquela, diga isso àquele. Você já observou que Deus manda dar recado a poucas pessoas? Vá lá e diga a ele isso, isso, isso. Vá lá e diga a ele que não faça, que não vá, diga a ela que não se meta nisso. Por que Deus faz isso? Porque quando você vai diante de Deus com a sua sinceridade, Senhor, eu creio que eu posso receber, Senhor, vou ser abençoado, Senhor, eu vou receber do Senhor. Deus está sondando o seu coração, meu irmão. Deus está ouvindo. Porque Deus muitas vezes não deixa você, muita gente não é abençoada, não recebe milagre. Porque Deus ouve o que você não ouve, Deus sabe o que você não sabe. E Deus vê o que você não vê. Porque tem gente que faz um teatro, irmão. Eu amo Jesus, Jesus é maravilhoso. Vá para a Globo, para a Record, que o negócio é bom. Agora, sinceridade é que vem da alma, irmão, ó. Você lembra do pai do menino? O pai do menino veio assim: Jesus, tudo é possível que crê. O pai do menino olhou assim e fez: rapaz, me ajuda, minha pequenina fé, eu quero crer, mas tantos anos com meu filho, tentando libertar meu filho, não consigo. Se o senhor pode alguma coisa, você pode crer? Me ajuda, minha pequenina fé. Mas ele tinha um pouquinho de fé, por isso que ele provou do milagre. O problema é que muitas vezes a pessoa não crê, e muitas vezes outra pessoa vai e insiste. Não insista com ninguém, porque Deus conhece o coração de cada um. Se a pessoa não quiser receber oração, não insista com a pessoa. Pastor, mas sabendo que é coisa boa, mesmo sabendo, irmão. Porque Deus que sonda, não é você. Por que Deus mostra a você o que está por trás? Revela o que está no oculto. Quando Miriam falou mal de Moisés, que estava conversando com Arão, a Bíblia diz assim: Deus ouviu ela metendo um pau em Moisés. E Deus aí se irou. A Bíblia diz que Deus se irou. E a nuvem apareceu e fez: chama ela aí. Quando a ira de Deus saiu, a nuvem saiu, ela ficou leprosa, branca feita a neve. E automaticamente Moisés foi orar: meu Senhor, a minha irmã. Você sabe o que ela acabou de fazer nas suas costas? O quê? Falando isso de você. Não aguento isso não. E ela ainda disse que é profetisa. Ela ainda disse que é mulher de Deus. Agora você imagina Deus dizendo para Moisés: quem ungiu ela? Foi eu. E ela está metendo um pau em você. E aí ele disse: meu Senhor, cure ela. E Deus olha assim: rapaz, quando a gente lê esse texto, a gente pensa que Deus está com o coração ruim e Moisés está com o coração bom. Rapaz, Deus também é ruim, Deus é duro. Não, irmão. É porque Deus sabe quem vai mudar e quem não vai, nunca vai mudar. Deus sabe quem vai consertar o que está errado e quem vai continuar no mesmo erro. Quando você lê na Bíblia, Deus entrando na cidade, mate tudo e todos, você diz assim: rapaz, isso foi Deus que mandou escrever, isso foi Deus, irmão. Naquele tempo, uma vez endemoniado para sempre, não tinha libertação não, irmão. Quando as pessoas faziam pactos, não tinha mais jeito, não tinha libertação. Jesus não tinha vindo ainda. E por isso, quando Jesus vem libertando, olham para Jesus assim: rapaz, que autoridade é essa que fala com espíritos malignos, todos eles obedecem. Não havia libertação. Porque Deus, quando você conversa com Ele, abre sua boca e faz seu voto. É tipo uma coisa aqui, ó. Faz um voto. Você sabe por que a Bíblia manda você fazer um voto e Ele está te vendo você fazer? Bote na tela para mim Salmo 66. Salmo 66 para mim, faz favor. Versículo 13. Davi
Diz assim, ó: entrarei em tua casa, Senhor, com holocaustos. Holocausto significa sacrifício, aquilo que faz que você sacrificou. Pagar-te-ei os meus votos, os quais pronunciaram os meus lábios, e falou a minha boca quando estava na angústia. O que é estar na angústia? Volta lá. O que é na angústia? Você está ansioso, preocupado, nervoso, atacado, preocupado, doente, vou morrer. E você faz: Deus, se o Senhor me deixar vivo, se o Senhor me curar, se o Senhor abrir uma porta do emprego, se o Senhor fizer isso por mim. E depois que Deus faz, eu já vi pessoas. A irmã disse: pastor, eu trouxe uma menina aqui na igreja, que a menina estava há 5 anos desempregada. Chegou aí, fez um voto. Fez um voto e eu disse: fez um voto de quê? Não, se Deus me der, a metade do salário é dele. Quando ela se empregou, que recebeu o salário, a irmã disse: vá lá, cumprir seu voto. Ela fez. Você sabe que a que veio orar falou? Rapaz, quem precisa de dinheiro sou eu, Deus não precisa de dinheiro nenhum, Deus já é rico. A irmã disse: vem cá, rapaz, na hora de pedir, você não veio pedir, não fez, Deus mandou você fazer algum voto? Não, mas não veio. Não ficou 2 meses no trabalho, 1 mês e 25 dias só do emprego. E está desempregado até o dia de hoje. E eu conheço de perto. Aí você olha assim, pô, pastor, por que as pessoas brincam falando com Deus? Na sua angústia você pede, ora, clama, suplica e Ele te honra, porque Ele te ouve. Versos: os quais pronunciaram meus lábios e falou a minha boca quando estava na angústia. 15. Oferecer-te-ei holocausto, gordurosos com incenso de carneiro, e oferecerei novilhos com cabritos. Foi o voto que Davi tinha feito. Colocou diante de Deus o que ele prometeu a Deus, ele cumpriu. Porque quando você pede, Deus está te ouvindo. Eu estava em cima do monte orando, e orando em cima do monte, amado, apareceu 3 pessoas lá, 2 mulheres e um rapaz. Pastor, dá para o senhor orar por mim? Eu digo: ora. Eu orei por um, e Deus fez uma ministração maravilhosa. A outra aí, quando viu a ministração da primeira, disse: oh meu Deus, estamos embaixo dessa nuvem agora. Você sabe o que Deus falou para ela? Você tem uma fé que eu admiro. Você tem fé para pedir, e você pede. Você tem fé para receber, e você recebe o que eu te dou. Mas fé para obedecer você não tem. Você só faz o que você quer. E é por isso que ele se dá mal na sua vida. E ela saiu assim: E a outra: é isso aí mesmo, pastor, é isso aí mesmo. O pessoal do lado já vai assim: é isso aí mesmo. É isso aí mesmo, pastor. Tem fé para pedir a Deus, tem fé para orar, tem fé para clamar, para receber, só não tem fé para obedecer a Deus. Porque quando você pensa que Deus não está te vendo, quando você pensa que você faz qualquer coisa, ou faz qualquer coisa de boa ou de ruim, Deus não está te vendo? Te vendo, te vendo. O Pai que vem em secreto, Ele te recompensará. Por que quando Ele vem em secreto? Porque ninguém está vendo o que Deus está vendo. Por que isso, pastor? Quando a Bíblia manda você entrar no seu quarto, fechar a porta e orar em secreto, que Ele está te vendo, está dizendo a você: quando você orar, Ele está ouvindo a sua oração. E Ele vai te recompensar naquilo que você está pedindo com fé e confiando nele. Essa é a diferença. Não precisa ninguém saber, só Ele. Por isso, quando Deus revela as coisas das pessoas, os sentimentos, os pensamentos, você tem que parar para entender que Deus conhece a cada um. Eu estava falando até na vigília com os meninos aqui. O irmão na portaria. Tá, um dia de terça-feira, está orando aqui, e ele aí está lá. E ele aí fez assim, ó: se é o senhor mesmo que está usando o pastor ali, eu já acho esses irmãos comigo, meu irmão. Se é o senhor mesmo, o senhor fale que o senhor me perdoou e vai me usar. Eu aí fiz: aqui tem uma pessoa, você acabou de pensar isso aí agora na sua mente, assim, assim, assim.
quem é você? Ele fez, sou eu, venha. Deus disse que já te perdoou e vai te usar. Aí você assim, como é que o pastor ia saber o que ele estava pensando se Deus não falasse? Como é que o pastor ia saber se Deus não revelasse? Pastor, mas eu não entendo isso. Procure estudar a Bíblia, procure andar com quem... Querido, é muito fácil você falar. Pastor, você não estava com um ponto no ouvido, não? Se eu tivesse um ponto no ouvido, ouvisse a mente dele, o ponto era muito grande, viu, irmão? Então não está na mente da pessoa, sabe o que a pessoa está pensando. O que você fez e fala é diferente. Agora, o que você pensa, só Deus ouve. Por isso que ele traz e mostra. Por isso que Jesus estava em uma casa, e Jesus na casa, e botaram o pessoal pelo telhado, um aleijado. Jesus olhou para o aleijado e disse, perdoados são os seus pecados. O pessoal começou a censurar Jesus, Jesus fez assim, ó. E a Bíblia diz assim, ó, e vendo os pensamentos dele, ele está pensando que ele é quem para perdoar pecado, ele é Deus, é? E conhecendo a mente dele, disse, o que é mais fácil dizer? Perdoados são os pecados ou pega o seu leito e vai embora? Jesus estava vendo os pensamentos dele. Querido, você sabe que muita gente não é abençoada? Porque muitas vezes você não entende, porque Deus contempla o que você faz com o seu coração. Quando fizer para Deus qualquer coisa, faça de todo o coração. Me buscarei e me acharei quando buscar de todo o coração. Nunca faça nada por Deus por fazer. Faça com alegria. Nenhuma oferta você traga na cara de Deus se você não está fazendo de coração. Porque Deus não aceita. Porque Deus contempla o que você faz. Querido, e quando você vai diante de Deus perguntar a Deus sobre qualquer assunto que você não sabe, Deus tem prazer em te revelar. Em 1 Samuel, vamos lá, versículo 23, do 1 a 5, vamos lá. Davi livra uma cidade dos filisteus. E foi anunciado a Davi, o rei Davi, dizendo, eis que os filisteus pelejam contra Keila e saquearam as eiras. E consultou Davi ao Senhor, dizendo, irei eu, Senhor, ferirei a esses filisteus. E disse o Senhor a Davi, vai e ferirás aos filisteus e livrará a Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram, eis quem tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse, levanta-te, desce a Keila, Davi, porque te deu os filisteus nas tuas mãos. Então Davi partiu com os seus homens e pelejou contra os filisteus, e levou os gados e fez grandes estragos de morte entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila. Presta atenção, ele faz o bem, ele vai lá, livra essa cidade de ser cativa pelos filisteus, mata os filisteus, toma tudo dos filisteus. Saul fica sabendo que Davi, o rei Saul fica sabendo que ele está em Keila. Monta o exército dele e vai atrás de Davi. Aí vem ele, e está Davi na cidade murada de Keila, e Davi vai perguntar a Deus, ó Deus, se eu ficar nessa cidade eu estou guardado? Deus disse não, mas eu acabei de salvar essa cidade e esse povo, eles vão te entregar Saul acorrentado. Como é? Eles vão fazer isso. Vamos lá para o versículo 11. 23, 11. E Davi consulta a Deus perguntando assim, ó. Por isso o seu Deus tudo vê e tudo sabe. Entregar-me-ão o cidadão de Keila na sua mão? Descerá Saul com o teu servo, como tem ouvido? Senhor Deus de Israel, faz-me saber ao teu servo, e disse o Senhor, descerá. Disse mais Davi, eles entregam-me-ão, esse cidadão de Keila, nas mãos dos homens de Saul? Disse o Senhor, vai entregar. Então Davi se levantou com seus homens, 600, e saíram de Keila.
e forem aonde puderem, sendo anunciada a Saul que Davi escapara de Keila. Davi fez o que era bom. Um dia eu disse assim, eu faço o bem, espere o mal. O irmão fez assim, rapaz, não vou esperar o mal de ninguém não, pastor. Eu digo, é? Se você perguntar a Deus as coisas, Deus te revela quem é verdadeiro, quem é falso, quem tem vida, quem não tem. Amado, o discernimento de espírito é uma coisa tão boa. E saiba disso, Deus sonda o coração, Deus sonda a mente. Sempre peça a Deus para te revelar o que está oculto. Ele tem prazer de mostrar, você está pedindo a Ele. Você sabe que muitas vezes eu vou orar por uma pessoa que está doente, e Deus vai e revela o que está acontecendo com a pessoa? Porque eu pergunto o que está acontecendo. Porque não adianta você botar a mão, Senhor cura, Senhor liberta. Não sabe o que é. Quantos casos tendo aqui na igreja? Aí você vê 2 rins parados, irmão. Você vai, ora e Deus diz assim, tem 2 pessoas que têm um ódio no coração mortal, ele vai ter que pedir perdão. E se ele pedir perdão, diga ali que eu curo ele. Quando eu falei isso ao irmão, o irmão saiu da igreja. Levou não sei quanto tempo fora. Você sabe por que ele voltou? Porque ele fazia hemodiálise com mais de 30, quase 40 pessoas. E ele disse, ele depois a mim, ia morrendo pessoa, morrendo. Aí, um dia que ele estava lá, chamaram a senha dele, número 6. Ele acordou debaixo de na máquina de hemodiálise. Quando ele olhou, que tinha quase 40 pessoas, que olhou só tinha 6, e chamaram a senha dele, ele fez, oi, não, eu vou pedir perdão, senão eu vou morrer. Foi lá, pediu perdão. E os irmãos é artista, irmão, de cinema. Pastor, já pedi perdão e o Senhor vai fazer aquela oração da fé, vai botar a mão no meu rim e Deus vai voltar a funcionar. Eu digo, não. Tem quase 4 meses que você não vai na igreja, porque eu falei a você que você tinha que pedir perdão. Você quer também agora, quer do mesmo jeito, botar a mão, não, agora você... Querido, não levou 15 dias, ligaram para ele. Achamos um rim para você e é 100%. Não existe rim 100%. Quando você sabe quando é que fazem a cirurgia? 70%, 75% já faz a cirurgia e começa a tomar muito medicamento para o seu corpo aceitar aquele rim de outra pessoa. E o dele não, 100%. E quando a mulher disse que ele ia fazer o transplante, ele fez, não, pastor, Deus disse que ia me curar. Eu digo, Deus disse que curar, tem quase 4 meses que Deus falou. Você fez como ele mandou? Não, você fez agora porque você quer, né? Porque você viu a morte na frente. Querido, Deus conhece a cada um. Quando Deus chegou para Caim, disse, Caim, cadê seu irmão Abel? Ele já tinha matado Abel. Ele tinha matado seu próprio irmão. Ele vira para Deus e diz assim, ó, eu sou segurança de meu irmão, é? Vai ficar protegendo ele, é? Não sei onde está, não. Deus já sabia que ele tinha matado Abel. Muitas vezes, Deus vem até a mim e a você, digo uma coisa para você, para que você entenda algo. Por que Deus chega para Saúl e diz assim, o profeta diz assim, vem cá, essas ovelhas aí, estou vendo o mugido das ovelhas, vem cá. Não, essa aí foi o que o pessoal trouxe. Você sabe por que Saúl se deu mal com Deus? Porque Deus dá a oportunidade de você se arrepender da sua besteira. Davi, quando dizia, pecou, ele se jogava no chão. Meu Deus, pequei. Pequei contra o céu, pequei contra o Senhor. Me perdoe, Senhor. Eu não sou digno de... Saúl não. Saúl contava uma história a Deus, irmão. Já viu aquela pessoa que está precisando de ajuda e fica assim, ó? Aí diz assim, não, essa pessoa está bem, não. Querido, atente isso. Deus esquadrinha o meu e o seu coração. Quando você passa hoje nós vamos passar nesse corredor aqui, ungir você. Vai estar orando por você. Se você passa, não crê em nada, você não recebe nada.
Porque Deus sonda o coração. Você sabe que a mulher tocou nas vestes e foi curada? Porque dentro dela, ela saiu da casa dela, dizendo assim, ó, vou lá, vou tocar nas vestes de Jesus, serei curada. Jesus, ela não disse a Jesus, que veio de lá, dizendo, ó, não, eu saí dizendo que ia tocar nas vestes do Senhor e ser curado. Não, Jesus sabia o que vinha dentro dela, que Jesus esquadrinha os corações e a mente. E ela foi curada. É isso que nós temos que entender. Para nós sermos abençoados, o nosso coração tem que estar firme no que a gente quer. Você tem que ser firme, porque Ele esquadrinha a mim e a você. Não é o que você fala, é o que você carrega dentro de você, no seu coração. Por isso Ele diz assim, dai-me, filho, o teu coração. Deixa direcionar a sua vida. Por isso que muitas vezes você sente um pesar no coração. Você faz algo ruim e vem aquele peso dentro de você. Aí você assim, pô, que peso é esse? Vão pesar sobre mim? É Deus dizendo, conserta, indireito. Que eu quero te abençoar, não quero que você seja amaldiçoado, eu não quero que você venha passar o que você vai passar. Porque Deus, o amanhã, pertence a Ele. Ele conhece a mim e a você. Esses 4 dias de campanha, expansão, crescimento e aceleramento. Você está debaixo de uma nuvem que você não tem noção. Esse ano é um ano ímpar da igreja. Já passamos 12 anos na igreja, irmão. 12 anos vivenciando, passando dificuldade, luta, guerra, de tudo que é lado, para deixar a porta da igreja aberta. E quando Deus falou de 2025, do crescimento, da expansão e do aceleramento, se prepare o que Ele vai fazer nesses dias. Ele vai usar tudo e todos. Agora, seja sincero diante de Deus. Quando chegar diante de Deus, não bote palavras bonitas, nem tão pouco, disseste, pastor, eu sei falar bonito, eu tenho uma oratória muito bonita, esqueça. Deus vê a sinceridade do seu coração. Se lembra do publicano? Sou pecador, sou cheio de falha, Deus. Eu não sou digno nem de olhar para o céu onde o Senhor mora. Mas, Senhor, me perdoa. Senhor, tenha misericórdia da minha vida. E a Bíblia diz que ele foi atendido. Porque ele foi sincero com Deus. Me ajuda, me tira de onde eu entrei. Muda a minha história, muda a minha vida. E você entenderá, irmão. Quando você faz isso, Deus muda. Pastor, como é que Deus muda, pastor? Quando você bota um pedido aqui, ó. Se trouxe não notar, anote. Se você não estiver crendo, não bote. Mas se você crer. Não, pastor, eu boto, ver se Deus faz alguma coisa. Deus não vai fazer. Mas quando você crê que aquele que está mandando colocar é poderoso para fazer infinitamente muito mais do que pedimos ou pensamos, que é o nosso Deus, nós recebemos dele. Toda vez que você usa a sua fé, você recebe. Você sabe quantas pessoas ligam para mim e mandam zap dizendo, pastor, meu voto que eu recebi. Hoje mesmo João, cadê João? Levanta a mão aí. Mandou um zap para mim. Pastor, isso é meu voto. Estava desempregado, ele disse, se Deus me der um emprego. Porque assim, ó, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você pede a Deus algo, você tem que crer que o impossível Ele faz. É como ontem nossa irmã Vitória estava contando. O filho dela, pastor, se empregou, disse assim, qualquer emprego não. Do jeito que ela estava pedindo a Deus que ele se empregasse no setor que queria que trabalhasse. João, a mesma coisa. Pediu a Deus, fez um voto a Deus, disse, se o Senhor me der, Senhor, eu vou lançar diante do seu altar. E assim como ele pediu a Deus, deu a ele. Na área que ele queria. Olha ele lá assim, ó. Vá! Sabe por que é isso, rapaz? Porque ele creu. Aí está a pessoa do seu lado, ouvindo a mesma mensagem, a mesma palavra, não crê. Ou não se lança. Você acha que Deus vai dar a mesma coisa que dá um ao outro? Não, irmão. Deus é justo, Deus é fiel. Porque se você, o que não crê, receber o mesmo que crê, para que ter fé? Ninguém vai querer ter mais fé. Querido, se lembre bem dos pescadores e do padeiro. Jesus estava fazendo um milagre de pão e peixe.
Um padeiro olhou para o outro e falou assim: rapaz, vou ficar batendo massa de pão, nem lá no alto mar pescando, que nada. Jesus pega só pega 2 peixes aqui, 3 pães, Jesus multiplica para um bocado. Vou estar lá com Jesus, para que bater pão, para que sair para o mar pescar? Quando Jesus te disse: não, vocês vieram pela comida, não pela palavra. Você veio pelos sinais, não pelo que eu tenho para vocês. É isso que as pessoas muitas vezes pensam. Não, mano. Deus quer não só você, como toda a sua alma, a sua família, a sua casa. Deixe Deus contempla o teu coração. Abra seu coração nessa noite, amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus.